Espírito, grande mãe, maestros e maestras da sabedoria de todos os tempos, de todas as eras, né? De todas as raças, de toda a parte desse planeta, nos auxilie, nos dê insights, nos dê vislumbre, nos dê sempre a firmeza de continuar na busca da verdade. Axé, namastê, alegrias, chante, paz. Vamos aí. Axé. Boa noite, Rê. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. A Boa bênção. noite. Ela abençoe. Tem Amém. perguntas? Deixa eu responder as perguntas antes da gente entrar no nosso texto. Perguntas, 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 perguntas. Aqui tem perguntas. Perguntas, em algum lugar tem perguntas aqui, achei. Então vamos lá. Vamos. A Escuro. pessoa pergunta: o ego, pensamento eu, né, entre aspas e fechado em parênteses, né? A alma, o genoma, né? A reencarnação e o karma poderia de alguma forma estar interrelacionados entre si, observando que todos eles, direta ou indiretamente, estão ligados ao caminho que leva ao encontro do eu superior? É uma pergunta, né? Sim, sim, isso está tudo interligado. A alma, o início, as reencarnações, é o próprio karma que leva a roda de reencarnações, é a alma que está experienciando toda essa roda de reencarnações, né? Sim, então totalmente interrelacionado, né? Tudo faz parte do mesmo aprendizado da alma. E esse aprendizado da alma, que é a individualização da alma, né? A consciência, né? Retomar, adquirir uma consciência individualizada como ser, como alma, depois como transcendente a tudo isso, né? É o que nos leva ao encontro do eu superior. Com certeza absoluta, né? Se o estado de, a outra pergunta, se o estado de ausência de pensamento e o estado de sono profundo são conceitualmente semelhantes num ponto fundamental, entre aspas, né? Então, ambos podem levar à experiência do eu superior. Pergunta excelente, hein? Pergunta de quem está estudando, de quem está refletindo, né? É, boa pergunta. Então, como é que a gente vai responder isso daqui, né? Então, o estado de ausência de pensamento é quando você, né, está praticando ou está buscando um estado meditativo, né? Ou já está numa meditação contínua, né? Mas daí você já é um iluminado, né? Óbvio, né? Se está numa meditação contínua, permanente, você já... Porque o estado de, de iluminação, essa mente básica já tá inerte, né? E a consciência já está nos estados mais sutis, né? A forma de falar, né? Então, esse seria o estado de ausência de pensamentos. Agora, o estado de sono profundo também tem ausência de pensamento, né? E é onde e que os sábios chamam de terceiro estado, né? Que é o estado de vigília, o estado de sonhos, né? E o estado de sono profundo. E aí teria, né, um quarto estado que transcende todos eles, que eles chamam de túria, né? Ou vamos chamar de quarto estado, que fica mais fácil, que já isso seria o estado que você está conscientemente, né, já na presença ou unido ao eu superior, né? Ao próprio eu divino, seu mesmo, né? Só que o que acontece? No sono profundo, a, né, que é difícil de explicar isso, mas no sono profundo, como diz o próprio Ramana, né, não tem luz da consciência. A luz não tá presente. Então, você está no sono profundo, é o nível mais próximo que a gente, toda noite, né, na maioria das vezes, estamos próximo ao eu superior, vamos assim dizer, mas não há uma consciência de que se está ali e se está próximo do eu superior. Não sei se vocês conseguem entender isso. Então, por si só, esse estado que acontece todo dia quando a pessoa
deita, né, para repousar e entra em sono profundo, e é ali que é ali que tem uma revigoração total do ser, né? Que ele tá, é um nível que ele está mais próximo do próprio eu superior, mas ele não tem a consciência de que está ali e existe num corpo físico. Eu não sei se dá para vocês entenderem, é o jeito que eu melhor consigo explicar esse estado de sono profundo em relação ao eu superior, tá? Então, só o estado de sono profundo por si mesmo, ele não, ele não ocasiona o despertar, né? O despertar da consciência que você ficaria desperto, não. Tem que ter o esforço mesmo. Não espero ter respondido a pergunta. Se não respondi, se não deu a contento, pode me perguntar quando me encontrar, ou pode formular a pergunta de novo também, a gente vai buscando as respostas aí. Então, hoje nós vamos dar início ao estudo da autoinvestigação do Bhagavan Siri, né? Ramana Maharishi, né? Então, esse livrinho aqui, livrinho bem pequeno, bem, bem conciso, bem sintético, né? Mas é fundamental, né? É fundamental, é de uma profundidade gigantesca, né? E nós vamos né? Nós vamos buscar aqui uma compreensão de todos esses textos aqui dentro da visão do, do Maharishi, né? Do Ramana Maharishi. Para quem não conhece, ou não leu, ou não sabe, e não tem, e às vezes não tem por que saber também, né? Porque às vezes está apresentando ele agora, né? Quem é Ramana Maharishi? Sri Ramana Maharishi. Ele é indiano, né? Ó, e aos 16 anos, se eu não me engano, não sei se foi 14 ou 16, agora não estou com precisão aqui. Ele se iluminou. Simples assim não, né? Ele entrou num estado em que né? O coração físico parou, né? E ele estava consciente e ficou ali, né? Mas se eu estou morrendo, né? Se eu estou morrendo, quem é que está morrendo, né? É óbvio que ele é um ser já muito avançado que estava naquele corpo ali, né? E a partir disso ele despertou, ele teve um despertar, depois ele foi para Arunachala, né? Que é uma montanha que tem lá próximo, lá, né? Próximo forma de falar, né? Vários quilômetros da cidade onde ele estava, e lá ele acha alguns templos, fica por lá, né? Fica por lá quietinho, sem falar com ninguém, durante, durante vários anos, né? Aí as pessoas veem que ele está num estado especial, aí vão lá, coloca comida lá perto dele, e o corpo físico sobrevive. Eu estou fazendo um resumo do resumo, né? Se vocês quiserem maior aprofundamento, tem hoje, está fácil na internet, vocês acham bastante, bastante documentário sobre ele, bastante informações sobre ele, tá? Assim, mas eu estou resumindo para chegar no livro, né? Então, por quê? Porque esse livro aqui foi as perguntas, né? Foi as perguntas do Gabiran Sechaya, né? Que era um estudante também na época, um buscador e um estudante, e ele lia muito, assistia as palestras do Vivekananda na época, né? Tem que lembrar que tudo esse livro aqui foi escrito em 1900, viu? Acho que foi em 1900, 1902, né? Então, tem mais de 120 anos, né? Mas o que está escrito aqui serve para daqui a um milênio. Se a humanidade estiver nesse mesmo nível, vai continuar servindo, né? E, e ele não. E nessa época também, né, ele estava com 22 anos, o, o Maharishi, e aí ele não falava, não porque ele não queria, não porque ele tinha feito voto de silêncio, eu estava com um problema lá falando, ele simplesmente não queria falar. Então, como esse
esse Gabirã perguntava para ele, aí ele pegava e escrevia num pedaço de papel as respostas, entendeu? Então, tudo isso, esse Gabirã foi perguntando. Então, esses aqui, qual que é o valor desses ensinamentos? Então, esses aqui são os primeiros ensinamentos do Maharishi, do Ramana Maharishi, né, o Bhagavan, né, que é que ele que ele forneceu na idade de 22 anos. Pra vocês verem, né? 22 anos ele já estava ensinando, ele já estava iluminado, né, óbvio, né? E já estava em Sarraja também, ou seja, ele já tinha iluminação permanente, né? Então é só para a gente trazer um contexto, né, aqui para a nossa história aqui presente, para a gente entender um pouquinho do que nós vamos estar, da onde que veio isso daqui. Quem quiser aprofundar mais, tem um livrão grosso, né, que também eu acho excelente. Tem outros livrinhos pequenos também, mas esse grossão, que chama Conversas com Maharishi, esse é muito bom também. Está em português, né? E, e é leitura, né? Não é uma leitura, é uma leitura que você precisa estar com atenção total, né? Então vamos lá. Então eu já falei que o Gabiran Sechaê era um dos devotos, era um dos, assistia muito às palestras do Vivekananda. Eu estou fazendo um resumo da introdução para a gente não ficar lendo a introdução, senão vai ficar um negócio, vai dar sono, né? A mente da gente tem muito disso, né? É para entender que o ensinamento do Bhagavan, né? Toda vez que eu falar Bhagavan, Ramana ou Maharishi, é a mesma pessoa, tá? Que é chamado Shri, Bhagavan, Shri, Ramana, Maharishi, né? De Arunachala, se for para complementar, porque Maharishi tem... Porque tudo isso é títulos, né? Bhagavan é título, Maharishi é título, Ramana é títulos, né? E Shri também é título, que é senhor, né? Então, todos esses são títulos. É por isso que você tem que falar. Você fala o Maharishi, lá na Índia tem um monte, né? Você fala, não, o Maharishi é o Ramana, né? Ramana Maharishi de Arunachala, e todo mundo sabe, né? E daí você localiza. Então, o ensinamento básico, né? É o Advaita, né? O Advaita Vedanta, ou seja, é o não dual, aquilo que não tem dualidade, que está no Vedanta, né? Ou que está no Vedas, né? E o que é o Vedas, né? Vedas são os textos sagrados hindus que que são quatro coletâneas, né, de hinos e cânticos, né? E eles se dividem, assim, só para ilustrar, só para vocês terem uma ideia, quem quiser pesquisa depois mais. É o Rig Veda, o Samaveda, o Yajur Veda e o Acharva Veda, né? Então ele se divide nessas quatro, depois no final ainda tem as Upanishad, que é o suprassumo de tudo isso que está lá, né? Que são milhares, milhares de informações, né? De sustras, né? Que são textos pequenos, de que traz conhecimento, ou versos pequenos, né? E o principal método do Ramarishi, né, é, é a autoinvestigação, é aquilo lá, quem sou eu, né? É aquela busca do quem eu sou permanentemente. Então, isso também é chamado de caminho breve, né? É caminho breve, quando a gente fala caminho breve, não é porque o caminho é porque é um caminho direto, né? Então, entenda-se quando fala caminho breve, caminho direto. Você parte na busca direto do eu superior. Você não faz mais outras outras técnicas, né? Mas isso para quem já está no nível, né, de estudante avançado, porque como aqui mesmo na introdução, isso aqui traz de uma forma bem bonitinha aqui, né? Que o próprio Bhagavan também, né? Ele refere a três tipos de estudante, né? O avançado, o médio, o mediano e o básico, né? Aquele que está bem no nível básico, né? Então, o estudante que está no nível avançado já pode praticar isso direto, né? E não fazer as outras coisas que são do caminho longo, né? Ou seja, buscar direto o eu superior através de que a gente vai estar falando dessas técnicas aqui, né? Direto o caminho do eu superior. O estudante mediano, aí tem que praticar meditação, né? Tem que fazer a lapidação,
tem que fazer a lição de casa ainda, né? E o estudante básico, né? Aí tem que fazer, aí ele tem que aprender ainda a, como é que vamos falar? A, a silenciar a mente, né? Então ele ainda está nesse caminho, aí ele precisa fazer pranayama, que é respiração, precisa fazer japa, pranayama, japa e mantras, se necessários, né? Ele tem que buscar as técnicas, né? Que é básica, são técnicas básicas para que a mente fique no estado mais silencioso possível, né? Então é isso, né? Então, e por que que isso que eu estou falando tem uma importância grande, né? Porque a gente vai estar lendo aqui, a gente vai estar trazendo os ensinamentos dele, né? E tudo é linha reta e direta, né? Aí você fala, mas então por que que serve isso para mim se eu estou ainda? Serve porque você pode praticar o caminho breve, né? Mas ao mesmo tempo você não pode abandonar o longo, né? A não ser que você já esteja no estágio bem avançado. E o caminho longo é toda a lapidação, é o entendimento, é o conhecimento, a busca, né? A busca de se auto-perceber, de se lapidar, do controle, né? De observação das emoções, observação do fluxo de pensamento. É todas essas coisas que a gente já faz ou deveria estar fazendo, entendeu? O que cada um de nós já faz ou deveria estar fazendo. Então é isso. Então vamos lá. Aí na outra página tem uma invocação, né? Para vocês entenderem. Vocês receberam o PDF aí, né? Tá, depois vocês dão uma lidinha, então, nessa introdução aqui, que essa introdução está muito bem feita, muito boa, vale a pena ler com carinho, né? Eu só vou ler a invocação, né? Que aqui está aqui. É aquele que a Carlinha colocou esses dias, né, pai? Sim, O PDF que você tá falando, né? Ah, sim, tá. Não, porque foi esse aí que eu abri mesmo. sim, com certeza. Boa noite. Não, é porque eu tô. Não, é porque eu tô, assim, os livros que a Carlinha tá colocando, eu abri uma pastinha à parte e tô salvando todos lá. Boa. Então vamos lá para a invocação. Há alguma maneira de adorar o Supremo que é tudo, que não há de permanecer firmemente como tal? Já começa por aí o livrinho, para vocês verem como que é simples a coisa, tá vendo? O bom do Ramana é que ele é simples, né? Mas é um simples para quem já está bem adiantado, né? Se não tiver muito adiantado, esse simples, esse simples você vai ficar olhando assim, não é? Você vai olhar o simples e falar, não é tão simples, não. Depende do estágio que cada um de nós está, né? Então, há alguma maneira de adorar o Supremo, né? Ou seja, Deus, o Grande Espírito, que é tudo, que não há de permanecer firmemente como tal, né? Aqui ele já coloca, né? A única maneira de adorar ele é você se manter na presença dele, né? No esforço total de se permanecer dentro dessa consciência de que ele é o todo e que você está ali, né? Então, é simples assim. Então, vamos lá. Para quem está com o livrinho aí, página 16, livrinho é esse mesmo, né? Livrinho porque é fininho, né? Mas é um gigante. Então, aqui está como discípulo e mestre, né? Mas vamos colocar. Então, é feita a pergunta ao Maharishi, né? Qual o meio para atingir a bem-aventurança eterna, sempre livre de sofrimento? Boa pergunta, né? E ele dá a resposta. Além de ser afirmado no Veda, né, que sempre que há corpo, há sofrimento. Essa também é a experiência de todas as pessoas. Portanto, deve-se investigar a própria verdadeira natureza, que é sempre incorpórea, e permanecer como tal. Essa é a grande maneira de alcançar esse estado. Você viu que tem resposta, né? E a resposta é simples. Tem que buscar esse estado, né? Há uma maneira de atingir a bem-aventurança e se livrar do pensamento? Sim, né?
Sim, a pessoa deve investigar a própria verdadeira natureza, que é sempre incorpórea, né? E permanecer como tal. É só isso. Tá vendo como é fácil? E o que que isso quer dizer, né? Que nós é ter sempre a lembrança, né, de que nós somos espírito, né? Somos uma alma, né? Estamos no corpo, né? Não somos o corpo. Esse é a base da base do ensinamento do Ramana, né? Nós não somos o corpo, nós somos um espírito. Somos espírito, né? Cada um de nós é um espírito, né? Nós não somos esse, esse conjunto de carne e osso aqui, andando e se mexendo, né? Cheio de cabelo, outros com menos cabelo, né? Todo mundo, todo mundo aí. Ficou fácil de entender a resposta, né? Agora é buscar, né, investigar a própria verdadeira natureza nossa mesmo. 2. O que significa a expressão investigar a própria natureza e entendê-la? Ó, você vê que o menino, né, faz as perguntas bem feitinhas, né? Ele falou assim, né, é só investigar a própria natureza, aí ele, né, ele faz a pergunta, não sei se foi no mesmo dia ou um mês depois, não dá para saber, mas ele faz a pergunta, né? Aí o Ramana responde: experiência como eu fui, eu vi, eu era, eu fiz, vem naturalmente a todos. A partir dessas expressões, não pareceria que a consciência do eu aqui está entre aspas, né, é o sujeito de todas essas ações? Não, por quê? Porque a gente fala, eu fiz, eu vou, como é que está? Eu estou, né? A gente, na maioria, né, quando se está ainda não tem uma consciência, a gente fala muito eu, né? Em vez de falar o corpo, em vez de falar, né? A gente fala eu fiz, eu estou indo, né? Eu vou. Então, esse eu é aquela identificação que está existindo. Todos concordam? Até aí não tem dificuldade de entender, né? O eu, esse eu, todo mundo entende, né? Concorda, Regine? Ô, pai, desculpa, eu tô tentando abrir o livro para poder ficar seguindo o senhor e o livro e não tô conseguindo. Não, sem Fugir. problema, tudo bem. É que você estava assim, por isso que eu Perdão. perguntei se você concorda. O que eu estou falando é que esse eu, todo mundo reconhece esse eu, né? O próprio eu. Todo mundo vai falar que é eu. E ainda mais esse eu que está identificado com o corpo, todo mundo tem isso, né? Isso aí pode ser qualquer ser que estiver existindo, ele vai falar eu, né? Está ali existindo. Então, ele fala, a partir dessas expressões, não pareceria que a consciência eu é o sujeito de todas as ações? Então, esse eu parece que é o sujeito de tudo, né? Eu fiz, eu faço, eu fiz o almoço, eu comi, eu desenhei, eu pintei, eu andei de bicicleta, eu não sei o quê, eu não sei o quê, né? Então, aí que está esse euzinho aí, né? A investigação sobre a verdadeira natureza dessa consciência é permanecer tal como somos. É a maneira de entender por meio da investigação nossa natureza verdadeira, né? Então, é aquela coisa, né? Tem a prática de quem eu sou, você pode fazer isso de olho fechado, você pode fazer isso também buscando um estado de aquietamento, né, como um facilitador para que isso, né, para que essa reflexão, esses insights possa chegar, né? Quem sou eu, né? O que sou eu, como diz o Pibi também, né? Mas você parte desse eu, né? Desse eu básico, né? Dessa identificação com o eu no corpo ou desse eu identificado com os corpos egóicos, né? Eu, né? Eu, né? Eu. Quem é esse eu, né? Essa é a pergunta, quem? Quem sou eu, né? Eu sou espírito. A resposta é simples, eu sou eu superior. Isso é simples, mas uma coisa é entender isso intelectualmente, né? Primeiro é saber, né?
É saber que você, esse eu que tá, que fica falando eu, né? Ele está além, né? Tem uma existência além. Ele existe em função do próprio eu superior e em função da própria vida que anima todos esses nossos corpos aqui, que na maior parte da vez nós estamos identificados com ele, e aí é o que a gente vai chamar esse conjunto todo de ego, né? E aí nós descobrimos a nossa verdadeira natureza. Até aqui parece que está simples, né? Mas esse aqui é material que é para ler, né? É para ler a vida toda, né? Tá refletindo sobre cada pergunta, né? Com o tempo e refletindo, buscando entendimento. Tudo isso aqui vai trazendo insights, vai trazendo compreensão. Isso aqui é um primeiro estudo, né? Primeiro estudo é uma introdução também ao, ao universo do Ramana, né? Ou aos ensinamentos do Ramana, né? Ramana Maharishi. Aí o Gabiran, ele pergunta, né? Como se deve investigar quem sou eu? Boa pergunta, hein? Como se deve investigar quem sou eu? Aí o Maharishi responde: ações como ir e vir pertencem unicamente ao corpo. Portanto, quando alguém diz eu fui, eu vim, isso é o mesmo que dizer que o corpo é o eu. Dá para entender isso, né? Toda vez que a gente fala eu fui, eu vim, porque quem que vai coisa é o teu corpo. Toda vez que você fala eu fui, eu vim, quem é que foi e veio? O corpo, né? Fácil de entender até aqui, né? Portanto, quando alguém diz eu fui, eu vim, isso é o mesmo que dizer que o corpo é o eu. Porque você está identificado com o corpo, você fala eu fui, eu vim. Ele continua, mas seria possível dizer que o corpo é a consciência eu, aqui agora um eu entre aspas, né? Um eu com letra maiúscula, que nesse caso é o eu maior, no caso dele ele não fala, no caso do, do Ramarish ele não fala eu superior, né? Ele fala o Atman, né? Então, seria possível dizer que o corpo é a consciência eu, uma vez que o corpo não existia antes de eu nascer? Então, seria possível dizer que o corpo é a consciência do eu superior, uma vez que o corpo não existia antes de eu nascer? Eu nasci, né? E eu existia antes de eu nascer. Então, o corpo não pode ser o eu, não pode ser a alma, né? Então, uma vez que o corpo não existia antes de eu nascer, é formado dos quatro elementos, aqui o corpo, né? Não existe, o corpo não existe no estado de sono profundo e se torna um cadáver depois da morte. Seria possível dizer que esse corpo que é inerte, como uma tora de madeira, ele, né, brilha como o eu, né? Ou seja, esse corpo que é só carne, que vai virar um cadáver daqui a uns tempos, ele teria o brilho do eu. Quando ele fala eu é a consciência quando atinge a iluminação, né? Ou seja, temporária ou permanente, é eu, né? Eu, consciência com a consciência maior. Então, por isso que fica eu, né? Portanto, a consciência do eu que surge primeiro com relação ao corpo recebe os nomes de conceitos do eu. Então, quando o espírito se manifesta, a gente já estudou isso, hein, gente? Por isso que eu deixei, né? Já faz um ano e meio que a gente está estudando ou mais, por isso que eu deixei é para agora, para a gente estar tentando entender. Mas vamos devagar, não tem problema, vamos relendo. Faça as perguntas que não entenderam, né? Para o próximo encontro, né? Não vamos entrar em desespero. Só
só vai acompanhando. Esse conhecimento e esse entendimento é profundo. Esse aqui é o suprassumo do suprassumo, entendeu? É, é, a- é o que tem, é isso, né? É isso. Então, não fiquem com essas caras de transtornados, não, transtornadas, né? Então, poderia a consciência do eu que surge primeiro com relação ao corpo, recebe os nomes do conceito Tarbodan, né? O conceito de eu, né? Tarbodan, egoicidade, que é o arrancar, a ignorância, que é a avidya, né? Maya, que é a ilusão, impureza, que é mala, e a alma individual, que dá o nome de jiva, né? Como podemos deixar de investigar essa questão, né? Então, quando o eu se manifesta, lembra que a gente estudou lá atrás com o Pibi, né? Mas tem o eu superior, o raio de sol, lembra disso? O raiozinho de sol. Você tem o sol, que seria, vamos, né, que, assim, uma metáfora, né, um simbolismo. O sol, que seria Deus, né, o grande espírito, o Atma, o Brahmana, né? Manifesta os raios de sol, e cada raio desse sol é um eu superior. Esse eu superior é quando ele vem para tridimensionalidade, ou matéria, espaço, tempo, ele se projeta através da alma, né? Então, quando surge a alma, ele entra, aí surge o eu. Primeiro o eu, porque surge a mente, surge o eu. O que transcende isso não tem mente, entendeu? Não tem mente, não tem espaço, não tem tempo. É aquilo que é transcendental. E isso somos nós também em essência, né? Mas nós existimos aqui com a mente, com o corpo. É bom que vocês vão dormir hoje queimando a pestana, né? Anote as perguntas, anote as dúvidas e mande ou envie ou guarde para fazer no próximo encontro. Não se preocupe, isso aqui não é tão simples de, de absorver num primeiro momento, não. Então, como podemos deixar de investigar essas questões? A gente tem que investigar isso, né? O que que é isso? O que que é esse eu? Né? O que que é esse eu que surgiu? Né? O que que eu estou fazendo aqui nesse corpo? O que que eu estou fazendo aqui nesse planeta, né? Não é pela nossa redenção por meio da investigação que todas as escrituras declaram que a destruição do egoísmo é a libertação, que a gente chama de mukti, né? Em sânscrito é mukti. Não é pela redenção por meio da investigação que todas as escrituras que ele está falando dos Vedas, né? Declaram que é a destruição do egoísmo. O que que é o egoísmo? Esse conjunto do ego, né? Esse conjunto que forma todos esses corpos, a mente etérico, emocional, corpo físico, né? É a libertação, é mukti, né? Lembra que depois que foi lá no encontro passado eu falei do Jiva Mukti, alma liberta? Então, deixando o corpo cadáver permanecer como cadáver e sem pronunciar a palavra eu, devemos investigar com cuidado o seguinte. Agora, o que é que surge como eu, né? Essa é a investigação, né? Olha que isso aqui foi. Depois ele elaborou melhor tudo isso aqui. Tem que lembrar que isso aqui foi os primeiros ensinamentos dele, né? Mas já era suprassumo, né? Então brilharia no coração uma espécie de iluminação sem palavras nas formas do eu, né? Ou seja, a consciência, né? Em comunhão com a consciência maior do grande espírito, de Deus, do Atma, do Brahman, né? Ou seja, brilharia por si própria a pura consciência que é ilimitada e una, né? Os inúmeros pensamentos limitados tendo desaparecido. Acabou. Se permanecermos quietos sem abandonar isso, ou seja, essa experiência, a egoicidade, o senso de individualidade da forma eu sou o corpo, serão totalmente destruídos. E, por fim, o pensamento final, a forma eu, também será extinto, como o fogo que queima a cânfora. Ou seja, não deixa resíduos, né? Os grandes sábios e as escrituras declaram que isso e apenas isso
é a libertação. Simples assim, né? Está muito complexo? Não, mas a gente vai estudando, vocês vão anotando as dúvidas aí, eu estou tentando ser o mais didático possível, mas eu não consigo, né? Eu não tenho o dom de saber qual que é a dúvida de cada um. Eu sei que todos vocês estão com dúvida, mas qual que é a dúvida de cada um específica, eu não sei. Aí tem que ir anotando, trazendo, vocês mesmo vai relendo, onde tiver dúvida, anota, faça as perguntas, para começar, para conseguir entender, né? De certa forma, o PIB fala tudo isso, só que o PIB fala de uma outra maneira, né? E em toda uma obra. Isso aqui, como eu falei, isso aqui é o resumo do resumo, é a síntese, né? A síntese total, né? É o caminho breve, é o caminho direto, né? Aqui não tem rodeio, né? Aqui não tem, como é que fala? Não tem nhenhenhen, não tem nhenhenhen, né? Para quem já está nesse estado de fazer a busca direta, né? Quem não está, tem que fazer meditação. Quem não consegue né, entrar em estado meditativo, tem que fazer japa, pranayama, yoga, né? Cada um tem que fazer aquilo que no estágio que está. Isso não é nem mérito nem demérito, né? Somos almas e experiências, né, vivenciando esses corpos aqui. Algumas almas já estão aqui há alguns milênios, outras ainda não têm tantos milênios ainda, né? Então, às vezes isso faz diferença, né? Mas o que ele quer dizer é que se você consegue, né, manter o foco ali, e a hora que você chegar nesse foco, você permanecer, você queima tudo, né, queima todas as sansaras. Isso, isso é verdadeiro em alguns casos. Em alguns casos também, isso você chega lá, né, mantém-se um tempo, mas não consegue depois, a não ser que você chegue e mantenha, né, permanentemente, né? Agora, se você foi, né, chegou lá no eu, né? Chegou lá na consciência única, né? Ou una, né? E depois voltou, todas aquelas sansaras voltam de novo. Por quê? Porque ainda não foi possível queimar tudo. Ainda tem coisas que você precisa se lapidar, tem coisas que você precisa aprender, né? Tem coisas que você precisa fazer antes de que essa iluminação seja permanente. É para ir entendendo tudo isso. Eu vou pegar meu chá, enquanto vocês descansam o cérebro um pouquinho. Quarta pergunta. O Gabirã pergunta, né? Quando investigamos a raiz do conceito do eu, que é a forma do eu, tudo entre aspas, né? Que ele fala, quando investigamos a raiz do conceito do eu, né? Conceito do eu entre aspas, que é a forma do eu, né? Também aqui eu entre aspas. Inúmeros pensamentos de todos os tipos parecem surgir, mas não um pensamento eu distinto. Você vê que ele já é um aluno aplicado, né? Estava praticando, né? Senão ele não ia conseguir fazer uma pergunta dessa, né? Quando investigamos a raiz do conceito do eu, que é a forma eu, inúmeros pensamentos de todos os tipos parecem surgir, mas não um pensamento eu distinto, né? Então, como é que nós vamos entender isso aqui, né? Quando você para, né?
A hora que você senta para ficar quietinho, seja em estado de meditação, seja no sofá, não importa, seja na cama quando vai deitar, né, você para lá, fica quietinho, né, vai buscar silenciar a mente, aí você busca o eu, né? Mas não tem lá um eu desenhado lá, né? Eu sou eu, né? Entendeu? É isso que é a pergunta dele. Eu estou tentando simplificar aqui, não sei se eu fui feliz, né? Não tem um eu distinto, mas o próprio eu é um pensamento, né? Mas é o pensamento raiz, é o primeiro pensamento que surge quando a alma começa a se manifestar, né? Através da mente, eu, né? E a partir desse eu, ai meu Deus do céu, são milênios de experiência. É uma alegria, né? E estamos aqui nós, né? Aí o Bhagavan responde. E aqui é uma resposta longa, hein? Você vê que aqui quer o caso nominativo, que é o primeiro caso apareça ou não, ou seja, o nome que você está dando, as frases nas quais os outros casos aparecem tomam como base o primeiro caso, né? Simples, né? Ou seja, todos os pensamentos que aparecem surgem desse primeiro eu, que é a hora que você se manifesta no espaço-tempo, né? Da mesma forma, todos os pensamentos que aparecem no coração têm como base a egoicidade, que é o primeiro modo mental eu, a cognição da forma, né? Ou seja, o conhecimento da forma. Eu sou o corpo. Da mesma forma, todos os pensamentos que aparecem no coração, tem que lembrar que o coração é a base do eu, né? É a base do onde está a nossa essência do eu. Por isso que é usado esse termo aqui. Tem como base a egoicidade, que é o primeiro modo mental eu. O conhecimento da forma eu sou o corpo. Então, todos os pensamentos que surgem está encarcerado dentro desse primeiro eu, né, que se manifesta através da mente, que é aquele sentido de eu quando a alma está se manifestando, que é a própria alma se manifestando, né? Não o eu superior, o eu superior está transcendendo, o que é uma projeção, é uma luz, né, que se projeta como alma e que vai ter todas essas experiências através dos corpos aqui dentro, né, do nosso planeta Terra, né? Então, o conhecimento da forma, eu sou o corpo. Assim é o surgimento da egoicidade, que é a causa e a fonte do surgimento de todos os outros pensamentos, né? A partir desse sentido de eu, né, o ahankara, que é em sânscrito, que é o que a gente vai chamar de ego, né? Que é o que dá origem a todo esse conjunto de obra que a gente chama de ego, né? Então, esse é o primeiro sentido de eu, né? E é isso que vai dar origem a tudo, né? Portanto, se o conceito do eu na forma de egoicidade é a raiz da ilusória árvore de Sansara, aqui ele vai explicar Sansara como um aprisionamento consistindo na transmigração. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a partir dali, desse eu, né, a alma fica limitada aos corpos e ao ciclo de transmigração, né? Ou seja, é o ciclo reencarnatório, né? Assim, no português mais abrasileirado, né? Que é a raiz da árvore ilusória de Sansara, que é a roda de encarnações, para a gente ficar mais fácil aqui. For destruído, todos os demais pensamentos perecerão por completo como uma árvore arrancada pela raiz, né? Então, se esse primeiro conceito de eu for eliminado, né? Overgame, né? Acabou o jogo. Cerrou, está iluminado, bye bye. Vamos para outras órbitas, né? Vamos fazer outras coisas além do tempo e do espaço, né? Até que isso aconteça, né? Mas não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o pensamento aqui dele, que é tudo direto, né? Então, o que ele está explicando?
que é assim que funciona. Agora, como é que você vai fazer isso? Aí é que tem toda, isso é todo o trabalho, né? Que nós fazemos em várias e várias existências até tomar consciência, né? Que está na busca. Todo mundo está na busca, né? Não, não tem ninguém que não esteja na busca. A diferença é que quando você inicia a busca, mas conscientemente, né? Então, é a partir dali que você entende que você está na busca. Mas todo mundo está na busca. Mesmo a pessoa que está lá não sei aonde fazendo um monte de coisas que não deveria fazer, também ela está na busca, né? Só que ela não tem consciência que está na busca, porque a busca é o próprio Deus, né? É a própria divindade dentro de cada um de nós, e todo mundo tem a divindade dentro de cada um de nós, né? E tá todo mundo experienciando tudo nessa escolona aqui básica, que essa escola aqui tem de tudo, né, mano? Essa escola aqui é, como diz uma maestra, né? Como diz uma maestra espiritual, né? Aqui, quando a alma chega aqui, tem uma bandejinha, ó, tem tudo isso aqui, ó. Tem sexo, tem tem drogas, ó, tem cigarro, tem bebida, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Você fica ali, ó, você passa a bandejinha para você. Conforme você vai catando, aí você vai ficando mais aprisionado, né? Você depois, para você livrar daquilo, é todo, mas é todo um aprendizado também, né? Não vamos ficar nessa de puritanos, né? É todo um desenvolvimento daquele ser ali, né? Alguns precisam passar por algumas coisas, outros não, e aí sim se vai. Nossa, até me perdi aqui. Quer dizer, me perdi no texto aqui onde eu estava. Ah, tá. Como uma árvore arrancada da raiz. Qualquer que sejam os pensamentos que surgem como obstáculos a sadhana é disciplina espiritual, seja ela qual for, né? Qualquer prática espiritual é uma sadhana, né? Ou é uma disciplina espiritual. Não se deve permitir que a mente o siga os pensamentos, pois a mente deve repousar no próprio eu, que é o Atma, ou seja, a mente deve repousar no eu superior, né? No eu divino de cada um. Então, qualquer que seja os obstáculos, você não deixa que a mente vá seguindo essas coisas que vai surgindo em qualquer disciplina que você esteja praticando, né? Seja meditação, seja jejum, seja pranayama, e aí vai, né? Seja posturas de yoga, aí cada um tá numa fase, né? E tudo vai levar ao eu, né? E aí ele continua: deve-se permanecer como a testemunha de qualquer coisa que aconteça, adotando a atitude. Deixe que qualquer coisa estranha que acontecer, aconteça. E fica só olhando, entendeu? Você adotar aquilo que a gente já falou isso muitas vezes, né? Dentro das leituras do PIB, né? Dentro dos estudos com o PIB, que é Paul Bruton, né? De que ficar como testemunha só observando tudo que está surgindo, tudo que está acontecendo, tudo que está aparecendo, né? Seja as emoções, seja os pensamentos, ficar ali só como testemunha e não se envolver com elas, né? Porque se envolveu, aí você já foi arrastado pela correnteza, né? Essa deve ser a nossa prática. Em outras palavras, não se deve identificar com as aparências, não se deve jamais abandonar o próprio eu, né, o eu divino. Essa é, ou Deus, né? Essa é a maneira correta de destruir a mente, que é da natureza de ver o corpo como sendo o eu. Entendeu? Então, essa é uma das maneiras de. É que aqui eles usam a palavra destruir, na realidade não é destruir, né? É silenciar essa mente, né? Então, essa aqui, ele dá essa técnica como sendo a mais apropriada, né?
a maneira correta de silenciar a mente, né? Que é de natureza até que ela fique totalmente inerte, né? Por quê? Porque ela se identifica com o eu, né? A mente é um instrumento que nos permite, nós, consciência, né? Através de todos esses corpos egóricos, perceber e experienciar esse mundo aonde estamos aqui. Eu vejo vocês aqui através dessa telinha, vocês veem eu através aqui, vocês veem o quarto que vocês estão, a sala onde vocês estão aí, né? Simples assim, né? Então, essa é a maneira correta de aqui ele coloca destruir, eu estou lendo como silenciar a mente, né? E aí, a mente aqui, né, é mononasa, né? Que é em sânscrito, que é de natureza de ver o corpo como sendo eu, que é a causa dos obstáculos antes mencionados. Então, uma das primeiras coisas que a gente, primeira não, né? Uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar, né, é que nós não somos esse corpo, né? Nós existíamos antes de estar nesse corpo e vamos continuar existindo depois que esse corpo deixar de existir, né? Então, só que esse pensamento a gente não consegue manter, né? A gente, na hora que está lendo aqui, lembra, né? Depois acaba esquecendo durante. Saiu daqui, passou 10 minutos, já estou ali, né, identificado com o corpo de novo, né? Esse método que destrói facilmente a egoicidade merece ser chamado de devoção, que é Bhakti, né? Meditação dhyana, né? Que é o mesmo que dhyana, e concentração, que é yoga, né? Ou união, né? Que não sei se forçou um pouquinho. E o conhecimento, que é yanana, né? Então é isso, né? Esse método que destrói merece ser chamado de, ou seja, uma dessas técnicas vai levar a isso daí, vai levar ao silenciar da mente e até que ela fique inerte, né? Qualquer dos métodos, que é a devocional, né? Que é através da meditação, que é dhyana, né? Através da concentração, que é yoga ou yana, as práticas de yoga em geral, né? E o conhecimento, que é yanana, né? A reflexão, até que chega no conhecimento profundo que é Yananda. Uma vez que Deus permanece como sendo da natureza do eu, né? Do eu superior ou do Atma, né? Brilhando como eu, Deus no coração, eu vou usar o termo Deus para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Então, uma vez que Deus permanece como sendo da natureza do eu superior aqui, né? Brilhando como eu, esse eu superior no coração, uma vez que as escrituras proclamam que o pensamento em si é aprisionamento, a melhor disciplina é permanecer em silêncio, sem jamais esquecer Deus, ou eu, né, o eu superior, depois de dissolver nele a mente, que é a forma do pensamento eu, por qualquer meios que forem. Esse é o ensinamento conclusivo da Escritura. Ou seja, mais de, mais de milhões de, não, milhões estou exagerando, mas milhares e milhares de páginas ele resume em um parágrafo, entendeu? Esse é o ensinamento das Escrituras, né? É dissolver essa mente no Atma, no Grande Espírito, em Deus, qual o nome que se quiser, o Lorum, né? Na força. Toda a prática é essa. Acabou. Simples assim, né? Simples de falar, né? A gente já está aqui há milhares de anos aqui, né? Até que consiga é, essa permanência, né? Essa permanência no transcendente. Eu acho que por hoje chega, né? Por hoje chega, senão o cérebro não vai aguentar. Vai dar curto-circuito. Mas traduzindo, né, para fazer um resumão assim da ópera, é, a técnica do Ramana é Vichara, lembrando que Pibi foi discípulo do Ramana, né? Tem muita gente que
que não gosta muito que fale isso, não, mas ele ficou lá, ele aprendeu com Ramana, ele praticou com Ramana, ele atingiu esses estados, ele não atingiu a iluminação permanente quando estava com Ramana, mas ele atingiu esses estados superiores através, quando ele estava lá junto com Ramana, né? Que é a investigação do que quem sou eu. Até que o Pibi, ele até muda um pouco, em vez de falar, ele acha melhor falar o que sou eu, né? Mas não importa, né? Quem sou eu é a técnica, né? É a autoinvestigação, ou vichara também, que é chamado, né? Autoinvestigação. Quem sou eu? É investigar isso, mas para isso não adianta só falar da boca para fora, né? Tem que parar, ficar em estado, né, bem silencioso o máximo possível, né? E quem sou eu, né? E não é a mente que vai responder, se a mente responder, você só está dando cambalhota dentro da cama elástica da mente mesmo e não está saindo do lugar, né? Essa resposta, né, vem, vem da essência. Mas todos nós sabemos que cada um é o eu divino. Então, quando você começa essa investigação, né, e se você for sincero, se você tiver, né, disciplina, aquela coisa toda, né, ritualisticamente, a gente fala ritual porque é ritmo, né? Tem o ritmo de fazer todo santo dia, né, várias vezes, uma hora você toma, né? Ou quando toma medicina também, porque daí você já está na prática, já criou um facilitador maior, né? Aí você também pode, né? Pode atingir esse estágio, esses estados de aonde você está com esse eu maior, né? O eu divino, ou Deus, né? Como queira alguns, né? Usar esse termo. A consciência cósmica, eu prefiro consciência cósmica, grande espírito, que é a mesma coisa, né? É que Deus fica muito, esse conceito está muito ligado à religião. Então é isso, senhores e senhoras. Por hoje é só. Descanse o cérebro, leia e releia esses parágrafos que nós estudamos hoje. Anote as dúvidas, por favor. Anote, escreva o que quer dizer isso, por que está dizendo isso, se ele está falando isso, como é que chega nisso, entendeu? Aí nós vamos discutindo, e aí a gente vai se aprofundando. Num primeiro momento parece estranho, depois é muito simples. É buscar o eu, entendeu? É muito simples. É buscar o eu Olha, divino. É simples. foi até é difícil, mas até que acho que assim, ó, plantou uma sementinha do entendimento aqui na minha cabeça. Mas ainda não sei dizer como. O objetivo é esse, mas o objetivo é esse. Eu tô pensando, sabe assim, ó, deu uma clareadinha, bem É um assim, sabe? insight, tá vendo? É um insight. Assim, nossa, eu acho que eu entendi isso um pouquinho. Que bom, é um insight. A gente tem quase 2 anos que nós estamos estudando, né? É um insight. Beleza, povo? Gratidão. Beleza. Gratidão. Até quinta que vem. Aí estaremos juntos aí. Alegria, Até. sininho, sininho, sininho. Então, quem sentir confortável, fechar os olhos aí 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todos os tempos, de todas as eras, todas as raças, nos dê insight, nos permita vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, namastê, axé, xante.